Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja multiplicada na minha vida, na minha família, na sua vida, na sua família e na nossa nação, em todas as nações, que possa haver um despertamento, pois nós sabemos que o dia do Senhor está próximo. E hoje gostaria de compartilhar um devocional diário no versículo de número 31, do capítulo 14 de Marcos, onde nós vamos ver a realidade do que aconteceu, aliás, entre o que aconteceu e a realidade do que é hoje, onde nós não vamos ter dúvidas a respeito de tudo aquilo que um dia aconteceu e ficou registrado, para que eu e você venhamos a tirar lições para nossas vidas. O Senhor, Ele é maravilhoso. O versículo 31 de Marcos, ele nos diz assim: mas Pedro insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Louvado seja Deus. Estamos diante de um relato onde alguém, seguidor, discípulo do Senhor, apóstolo do Senhor, está ali diante dele, junto com os demais. E o interessante que a iniciar nesse versículo de número 31, aliás, versículo 31. No versículo 31 nós vamos verificar da forma que Pedro, ele abre o seu coração. Resposta rápida. Ele não pensou para responder. Ele não pensou, não refletiu, não sabia que o que estava falando não condizia com aquilo que ele sentia no seu íntimo, no seu coração, quer dizer, lá na frente, no seu futuro. E com isso, nós deparamos com essa verdade. A resposta rápida. Qual apóstolo traiu Jesus? Qual apóstolo traiu Jesus e qual apóstolo negou? Eu tenho certeza de que isso aí você vai responder rapidamente. Não vai ter sombra nenhuma de dúvida em responder de que quem traiu foi Judas e de que quem negou foi Pedro. Simples. Mas em Marcos, no capítulo 14, nós vemos a realidade. Nós vemos a realidade. E qual apóstolo o negou? Pedro. As respostas parecem fáceis, mas o convívio, por exemplo, eu gostaria de lhe convidar a rever comigo boa parte da narrativa de Marcos sobre esse evento.
Certamente os nomes de Judas Iscariotes, Simão Pedro vieram rápido à sua cabeça. Na minha cabeça não foi diferente. Na cabeça de muitos também não será diferente, porque ficou registrado, é algo que aconteceu há tanto tempo, há 2000 anos, 2024 anos, vamos dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhando para essa palavra, vieram rápido à minha cabeça a sua resposta, a minha resposta, a resposta de todo aquele que responder da forma como respondemos ou como foi feita a pergunta, não está errada. Não está errada. Mas ela está incompleta. Porque o segundo evangelista é quem narra com mais detalhes esse aspecto da paixão de nosso Senhor. Quando Jesus afirmou que Pedro o negaria, Marcos disse que Pedro discordou, afirmando que, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Isso todos sabemos. O que quase nunca lembramos é o fato de que, logo em seguida, todos os outros diziam as mesmas coisas. E pode ser o meu pensamento, está em meu pensamento, e pode estar ocorrendo no seu pensamento, a você que ainda não teve o conhecimento da palavra, e você passando a conhecer essa palavra, você vai também dizer, não quero mais abandonar. Você não sabe, nós não vemos como Deus vê. Deus vê, o homem vê apenas o exterior, Deus vê o interior. Deus sabia do que Pedro tinha respondido, mas não somente Pedro, assim como também os outros, todos os outros diziam a mesma coisa. Ou seja, os demais fizeram a mesma afirmação, mas tão logo tudo o que Jesus havia predito começou a acontecer, Marcos diz que todos o deixaram e fugiram. Olha, meus amados, diante dessa realidade, quantos têm fugido da realidade ou tentando fugir da realidade e fogem. O interessante que pode parecer que conseguiram a fugir, mas pelos olhos do Senhor está constantemente. Os olhos do Senhor estão em todo o tempo, em todo local, contemplando os bons e os maus. Não há como fugir da presença desse grande e eterno Deus, desse poderoso Deus. Mas todos os deixaram e fugiram. Assim pergunto novamente, quem o traiu? Quem o traiu? Quem o negou? A resposta certa, ela tem um outro sentido. Foram todos. Todos. Temos muitas formas de trair ou negar o Mestre.
e devemos ter todo o cuidado com isso. É o que muitos chamam de ateísmo remix, entre aspas, que é uma nova forma de ateísmo. É viver na prática como se Deus não existisse. Nossa vida precisa testemunhar que Cristo vive em nosso coração, reinando em nosso viver. Negá-lo ou traí-lo não são opções para nós, que um dia fomos alcançados. Peço perdão e lembro-me e agradeço ao mesmo tempo pelo privilégio que o Senhor me deu e está me concedendo, onde me afastei, fugi, mas os olhos dele não permitiam que eu ficasse distante, me trouxe para trazer, principalmente a você que está acompanhando essa mensagem, de repente irá chegar até o fim, ou parou no início, viu só apenas alguns versículos, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar incomodando, possa estar te incomodando para que você veja, a necessidade de estar com a sua vida escondida no Senhor. Em Joel, no capítulo 2, do versículo 13, Joel vai usando Deus, o Senhor nosso Deus, usando a boca do profeta Joel. Ele vai dizer: rasguem o coração e não as vestes. Quantas pessoas fazendo sacrifícios de tolo, quantos e quantos estão aí seguindo orientações, sendo que na verdade vai chegar o dia em que termos que se apresentar diante desse Deus. O profeta Joel vai dizer: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor. Se é para ele estar dizendo voltem-se para o Senhor, porque ele está falando diretamente para aqueles que conheceram, para aqueles que estavam envolvidos, para aqueles que estavam com o Senhor. Se ele está falando voltando, voltem-se para o Senhor, acredito eu que seja para aqueles que tinham conhecimento. Pois ele disse: volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo. Não sei o que passa na sua vida, se você se afastou dos caminhos do Senhor e fica ouvindo voz dizendo que não adianta mais você voltar, não precisa mais, não tem jeito para você. Mas eu quero dizer e afirmo, debaixo da cobertura da graça de Deus, que tem jeito sim. Você pode ter a sua vida mudada por completo. Você pode ter a sua vida mudada por completo, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. E ele deixa uma orientação: arrepende-se e não envie a desgraça, não vá, não queira você colher as consequências pela obediência ao Senhor, por obedecer. Não queira colher as consequências em desobedecer ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, vai mostrar que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Não tem como
Não há como fugir, tentar fugir, não adianta. Uma das coisas mais impressionantes sobre o nosso Deus é que Ele é gracioso e compassivo. E isso nós vemos até quando estragamos tudo. Pedro e Judas. Parecia, para Judas não teve jeito. E para Pedro sabemos que ele reconheceu. Ele reconheceu. De fato, quando pecamos, Ele anseia por nos limpar e perdoar, e não por condenar e punir. A sua graça tem pressa em receber o nosso verdadeiro arrependimento com perdão, purificação e redenção. É o que o Senhor espera. Mas para isso, a necessidade de estar clamando a esse Deus, pedindo a esse Deus, falando com Ele, abrindo o coração para Ele. Meu Deus, quando eu pecar, por favor, Senhor, tem misericórdia de mim, como clamou aquele cego em Jericó, tem misericórdia de mim. Ajuda-me ajuda-me a ver o meu pecado, assim como o Senhor vê, como o Senhor vê. O Senhor vê os olhos do Senhor. Ajude meu coração a sofrer. Ajude meu coração a sofrer com o meu pecado quando eu me rebelar. Quando eu for rebelde contra o Senhor. Eu jamais quero me tornar dormente ou frio em relação à sua graça. Coloque isso no seu coração e não fique adormecido, pelo contrário, erga. Eu quero sempre apreciar o preço que o Senhor pagou para me redimir, perdoar e me limpar com a sua graça. Oh Jesus, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade. Eu não quero me estender para não ficar longo. Eu vou colocar um ponto final aqui, mas eu quero que você recorde. De repente você pode estar até mesmo dizendo como Pedro. Mas Pedro insistia. O interessante é que ele insistia. Pedro insistia com mais veemência. Ele insistia. E de repente você está insistindo em dizer que está servindo, que está pronto. Mas na primeira oportunidade, por sermos impulsivos, eu falo, eu sou impulsivo. E tenho medo dos meus impulsos. Mas o Senhor está me lapidando, estou sendo lapidado. E quero continuar sendo lapidado para crescer na graça e no conhecimento desse Deus, no qual me dá liberdade de falar com Ele, de abrir o meu coração e dizer: Senhor, eu te adoro na beleza da tua santidade. Senhor, obrigado por ter me tirado daquele lamaçal. Senhor, o Senhor conhece a passagem de Pedro, a história de Pedro. Se nós formos ver lá na frente, quando o Senhor Jesus chama, ele nega 3 vezes. Nós sabemos da passagem, aquele que não sabe, desejando aprofundar, querendo nos entrar em contato. Aqui de Juiz de Fora a gente mora, mas em outras cidades existem as outras denominações da Igreja Batista, a Convenção Batista Mineira. Eu tenho certeza que irão
que eles irão, você desejando, procure. Não somente a Igreja Batista, mas quanto a igreja que tem o Senhor Jesus, que prega Jesus como Senhor e Salvador. Não uma igreja que rejeita, que não aceita Jesus Cristo, que nega Jesus Cristo. Pedro, aqui nós vemos que Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Eu fico olhando esse versículo e ao mesmo tempo fico imaginando, olhando, está tudo sendo preparado para receber o chip. Está tudo sendo preparado para o chip, está tudo encaminhando. Tudo encaminhando. Tudo é pela redes sociais, como que fala? Não vou saber citar aqui agora, a palavra não me vem à boca. Tecnologia. Tudo é tecnologia. Tudo é sistema. Tudo é o sistema. Se não tiver no sistema, está errado. Onde o certo tornou errado, o errado tornou certo. Aí, nós olhando para isso aqui, para essa palavra, e ele disse: de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Pedro nega Jesus 3 vezes, e quando o Senhor Jesus o chama e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Passou um pouquinho. Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, meus cordeirinhos, meus cordeiros. E passou um pouquinho. E vem pela terceira vez. Por que 3 vezes? 3 vezes ele o negou. 3 vezes ele o perguntou. Jesus pergunta para ele. Mas na terceira pergunta ele olha para dentro dele. E o que devemos fazer é olhar para dentro de nós, se verdadeiramente se estamos servindo ao Senhor, se estamos de fato com nossos corações abertos para receber de Deus as orientações. Perdoar, trabalhar no perdão, o orgulho. Quantos orgulhosos, quantos pensando que estão aí fazendo aquilo que agrada, porém nós sabemos que estão fazendo é contrário. Então o Senhor pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Falou: sim, Senhor. Ele disse: ó Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí ele refletiu. Vamos refletir. Se quando estamos na igreja vem a pergunta, você diz um amém, glória a Deus. Mas quando sai dali, você esquece do que você disse, que você glorificou o Senhor, de que você o adorou, mas somente ali o Senhor Jesus vai dizer: este povo me honra somente com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos amar de coração. Amar de coração é envolver na obra, é estar completamente com nossos corações, não medindo esforços, sairmos da nossa zona de conforto. Como precisamos fazer isso?
Mas se não tiver mais pessoas, eu não saio. E é tão bom, porque pessoas precisam de pessoas. Um para animar o outro, você chama, a pessoa não vai. Você chama aquele que se diz um servo, não, eu tenho um compromisso, ele não tira um tempo. Tira um tempo para o Senhor, porque o Senhor tem todo o tempo. O Senhor está te dando tempo para que você o reconheça, que Ele amou este mundo, entregou o seu Filho. E é por Jesus que você, somente por Jesus você chegará a Ele, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Queira você acreditar ou não, acredite você ou não, mas é só Jesus. Jesus é a solução. Deixo essa devocional hoje até com um tom de ignorância, né? Tom de ignorância, sei lá como dizer, pensando que sou alguma coisa. Não estou pensando. Eu sei que sou pecador, falho mesmo, mas com o coração aberto para receber as orientações e meditar em tudo aquilo que foi dito, em nome de Jesus. Seguir sem nunca trair, é assim que quero servi-lo a esse Jesus. Que este seja o seu desejo, que este seja o seu compromisso, que essa seja a sua esperança, que essa seja a sua realidade, a minha realidade. Interceder um pelos outros, dar graças a Ele em tudo, pois esta é a vontade dEle. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. A você que foi até o final, deixe o seu sinal de gostei, um comentário, se o Senhor falou algo ao teu coração, se você entendeu a palavra desse Deus, vinda do coração de Deus, eu não tenho dúvida, pois eu fui renovado, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura e glorifico e exalto o nome desse Deus. Em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, dê uma oportunidade, abra a porta do teu coração para que entre o nosso Senhor Jesus. Amém? Graça e paz vos seja multiplicado. Em nome de Jesus.